Bora para mais um vídeo e vamos falar de média móvel, né? Em alguns vídeos eu falo de setup, 9.3 e tudo. Não, o preço está afastado da média. Então, volta e meia eu estou falando alguma coisa que está relacionada à média móvel. E aí, vamos falar sobre média móvel hoje, tá? Não vou falar sobre setup, mas depois é importante falar sobre setup. E aí, por conta disso, né? Eu vou lá e tomo a decisão de comprar, de vender, né, em região de suporte, de resistência. Então, com base nisso, eu tomo as minhas decisões. Mas, Marcelo, o que é média móvel, né? Então, eu resolvi gravar e hoje você vai saber qual é Eu utilizo várias médias, mas, via de regra, as principais são as médias de 9 e de 21. E eu vou te mostrar como é que a gente coloca isso no Profit, qual que eu uso, se é exponencial, se é aritmética. Então, vem comigo e bora lá. Antes da gente começar esse vídeo, cara, peço desculpa porque tá tendo uma obra aqui. Já esperei a hora do almoço para ver se os caras param de trabalhar, dão um intervalozinho, mas pode ser que você ouça algum barulho de obra no fundo, tá? Então você me desculpa, eu tô seguindo aquela máxima antes feito do que perfeito, né? Então, vamos lá, tá? O que eu já tenho aqui? Eu tenho um gráfico da Vale, onde eu tô colocando aqui já as médias de 9, de 21. Tá, eu tenho várias médias aqui, só que embola muito, né, cara? Né? Pô, Marcelo, tanto de média é essa? Isso daí eu vou falar em outro vídeo. Não é nenhum gráfico que eu costumo usar. Eu vou te falar em que situações que eu uso determinada média, mas via de regra, cara, o melhor gráfico é o mais limpo possível, tá? Então vamos lá, eu tenho um gráfico aqui sem média nenhuma. O que eu vou fazer, cara? Tô no Profit, tá? Eu vou clicar com o botão direito. E aí eu tenho aqui, ó, tá vendo? Inserir indicador. Beleza? Então, na hora que aparece inserir indicador, cara, eu posso botar aqui, ó, VWAP, eu tenho média, eu tenho MACD, eu tenho volume, tudo aquilo que eu já uso, inclusive no outro gráfico, né? Eu tenho estocástico aqui. Então, mas hoje eu só vou falar sobre média móvel. Então, ó, eu vou lá, cliquei em média móvel. O que aparece aqui para mim? Inserir. Tá? Então eu vou lá e coloco o número de períodos da média. E eu trabalho com a média de 9 períodos, tá? Então aqui, ó, que nada mais é do que pegar os 9 últimos fechamentos. Então eu inseri e já aparece aqui em cima, ó, média móvel de 9 períodos. Mas eu vou inserir a outra média que eu trabalho também, que é a média móvel de 21 períodos, tá? Então são essas duas médias, eu vou dar um OK e você vê que eu estou colocando, ó, a média no gráfico, tá? Não estou colocando aqui embaixo, não. Eu coloco ela no gráfico porque eu quero comparar essa média em relação ao preço, né? Então, é importante acompanhar isso para sair, para entrar numa posição, né? Então, aqui, ó, olha só como é que veio. Eu tenho duas médias e elas estão nas mesmas cores, tá? Então, a média que ela fica mais próximo do preço, nada mais é do que a média mais curta. Tá? Por quê? Porque ela responde mais rápido. Já que é uma média que ela pega os últimos 9 fechamentos, tá? Então ela vai responder numa velocidade, a curva dela, né, ela vai em direção ao preço mais rápido do que uma média de 21. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Clico duas vezes, eu tenho uma média de 9 períodos. Aqui ela já vem como média aritmética. A média de 9 períodos eu uso como média exponencial, tá? Então, por quê? Porque quando eu uso a média exponencial, ela tem um peso maior pelo candle mais recente, pelo fechamento mais recente, tá? Então, assim, se o preço ele distorcer muito, ela vai responder mais rápido do que a média aritmética. Vamos até comparar, ó, deixa eu voltar aqui. Para facilitar, estou clicando duas vezes, vou deixar ela como branca, tá? Ó. Branco, e aí já está aparecendo aqui que essa média está 82,98. Beleza? Quando eu colocar, e aí eu clico duas vezes novamente, quando eu coloco exponencial, o que é 82,98? Ela vai para 83,65. Olha a diferença que dá no preço. Por quê? Porque o peso dela é maior pro último fechamento. Então ela tende a caminhar e a responder mais rápido do que a média aritmética, tá? Então, a outra média que eu tenho aqui é a média de 21 períodos, que já está como média aritmética. O que eu vou fazer? Eu vou só colocar aqui como azul, um azul claro, tá? E aí pronto, ó. Você vê que está igual
ao que está aqui, tá? O que varia, na verdade, é a amplitude do gráfico, ó. 129 e 32 com 55 e 20, tá? E aí aqui eu tô com uma amplitude de 111 com 59,56. Mas se eu quiser, ó, só fazer isso aqui, tá? Tô segurando o mouse, tá? Cliquei e arrasto. E aí a gente consegue mexer na amplitude. Botar uma amplitude curtinha eu não gosto muito, porque fica difícil da gente ver as ondas, tá? Então tá, e aí, Marcelo, já vi como é que coloca a média. O que eu faço agora? Cara, se você for observar, e eu vou ver vários ativos aqui com vocês, se você for observar, o preço ele tende a voltar em direção à média. Ele não sobe indefinidamente, né? Ele sempre tende a voltar para próximo da média. E é por isso que muitas vezes dá um setup. Que tem muitas vezes que o preço vai lá, bate na média e aí começa a ir de novo a favor da tendência. Então aquele sobe, corrige, sobe. Muitas vezes na correção ele bate na média. Então vamos colocar aqui, ó. Deixa eu ver um dado momento. Aqui, ó. Olha como é que nesse candle ficou bem afastado da média. Tá, ó. Aí a gente afastou mais ainda, quer dizer, esse daqui é um cenário, esse cenário daqui eu não compro, cara. Eu não compro, tá afastado, tá muito afastado da média, eu não compro. Então aqui já começa a ligar alguns alertas, né? Uma que seria topo, né? Eu estaria, ó, se eu for parar para pensar, deixa eu só abrir a outra telinha aqui do Profit para mim. Então aqui, ó, na hora que eu coloco isso aqui, ó, já está em região de resistência, tá vendo? Região de resistência afastado da média. O que eu posso pensar em vender aqui, né? Então é assim que eu vou tomando decisão. Você vê que o preço está afastado da média numa região de resistência e a gente vai interpretando o gráfico. Eu estou em Vale. Vamos falar de Petro. Tá, ó. De novo. Vou pegar aqui, ó. Essa parte daqui, ó. O que é que nós temos? Petro tá aqui, ó. Saiu um pouquinho da média de 9, voltou. Você vê que ele encosta na média de 9 e já volta a se afastar de novo. E ó, aí perdeu a média de 9, segurou na 21, ficou embolado. É melhor ficar mais fácil quando a gente pega numa tendência, tá? Então isso fica um pouco mais fácil. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que toda vez que o preço se afasta um pouco da média de 9, né? Ou da média, de uma média móvel no geral, e eu considero a média de 9 períodos uma média importante, ele tende a voltar. Olha o gap que abriu, ó. Daqui para cá, ó. Cara, queda de 21%. Você vê que ela volta, encosta na média de 9. O preço vai em busca vai em direção à média e a média também vai em direção ao preço. Vai lá e se encontra. Na hora que se encontra, ó, voltou a cair novamente, tá? Vamos botar aqui, Bradesco, vamos mudar de setor, tá? Aqui, ó, logo de cara, eu tenho essa região, ó. Abriu num baita gap de novo. O preço, e aí ele pode fazer isso, tá? O preço, ele vai em busca da média ou então ele vai andar de forma lateral para dar tempo da média chegar. A média chegou, ó. A média de 9 chegou e aí ele volta a cair de novo. Afasta do preço, afasta da média. Lateralizou enquanto a média vem chegando, afastou de novo. E aí já inverteu a mão, tá? Então você vê que ele se afasta, mas ele volta. Ele sempre tende a voltar em direção à média. Deixa eu... IRB, deixa eu ver aqui. Normalmente eu quero pegar uma ação mais volátil. Aqui, ó. Afasta da média e volta, né? E aqui, ó. Olha como é que ele vem batendo na média de 9, ó. Não é sempre que ele vai respeitar a média de 9, né? Mas você vê que ele vem batendo, ó. Às vezes pode ser considerado como se fosse a interpretação, como se fosse até um suporte ou uma resistência. Tá na tendência, ó. Que momento que eu vou sair? Muitas vezes eu entro numa operação, por exemplo, entrei na operação, já fiz a minha parcial. Onde é que está meu stop? No preço de entrada. A ação está andando, às vezes eu não vou deixar o meu stop no preço de entrada. Por quê? Porque eu vou deixar muito dinheiro na mesa se essa ação voltar. Então, muitas vezes eu protejo a minha operação com a média de 9. Então, por exemplo, vamos supor, entrei aqui nesse rompimento, tá? Perder isso aqui, eu entrei. Então, o meu setup seria o seguinte, perder essa mínima daqui, entrei, tá? Então, qual é o meu stop? Tá 5% para cima, 5,38. Onde é que seria a minha parcial? 5,38, mais ou menos essa faixa para baixo. Fiz a minha parcial aqui, nesse candle, tá? O que é que eu vou fazer, cara? Entrei, minha parcial tá aqui.
onde é que está o meu preço de entrada, o meu stop? Estaria aqui, tá? Por quê? Porque aí eu não tenho mais prejuízo na operação, vou até deixar um cardzinho aí de um vídeo que eu gravei, que é não deixe o lucro virar prejuízo. Então, fiz parcial, stop no preço de entrada. Mas, Marcelo, onde é que eu vou, como é que eu vou maximizar esse ganho, né? Então, uma que eu já teria que saber onde é que está o alvo da minha operação. Mas aí, ó, eu vou deixando, em vez de eu deixar o stop aqui, a ação está longe, está um pouquinho afastada da média de 9. Eu estou mantendo aqui para quê? Para não ser violinado. Na hora que a média de 9 vai encostando no preço, eu já começo a observar, ó, olha nessa região daqui, como é que ele não supera, tá vendo? Essa faixa de 372, você vê que ele não supera, ele encosta aqui na média de 9 e volta. É uma região que você vê que o preço não ganhou 372, né? Essa faixa de preço, e eu tenho uma média de 9, quer dizer, eu tenho mais um indicador falando que o meu stop acima de 372 está bem posicionado. Por quê? Porque se ele voltar, pode ser que ele vire e inverta uma tendência. Então, meu stop estaria aqui assim, ó, vamos supor, 375. Tu vê que ele encosta na média de 9 e cai. Encosta na média de 9 e cai. Então, a partir do momento que eu vejo isso aqui, eu posso ir descendo aos poucos o meu stop. E você vê que não pode deixar justinho. Porque, ó, nesse caso, a média de 9 está aqui. Ela deu uma subidinha, mas segurou na média, ó, continuou caindo. Deu uma subidinha, mas segurou na média. Você pode acabar sendo violinado se você deixa muito justo. Talvez aqui, nessa situação, eu tivesse até estopado. Mas olha só. Olha o quanto, se eu fosse sair nesse stop, já teria pego 12%. Entendeu? Se eu não estivesse protegendo em relação à média de 9, eu poderia botar isso aqui, ó, ter saído com 4%, né? Pegaria esse lucrozinho daqui, mas na hora que eu jogo nessa região, eu não teria nem pego o percentual, né, de lucro que eu tive na parcial, tá? Então daí a importância da gente ter uma ciência de como trabalha a média móvel. E é lógico, né? Eu estou dando exemplo da média, obviamente, que eu uso, né, nas minhas operações. Tô vendo se eu acho alguma coisa mais distorcida. Via Varejo chegou a dar um resultado aqui que ela caiu bem. Deixa eu ver se... Não sei se foi esse. Aqui, ó, mas esse é a mesma coisa, tá? Ó, afasta da média de 9, ó, vem em direção, e aí você vê que tem a média de 21 também segurando, tá? E aí tem um setupzinho também de média de 21 que eu posso falar mais pra frente, né, em outro vídeo. Embraer costuma ser volátil também. Aqui, ó, olha Embraer. Aqui, ó. Tá embolado com a média de 9. Foi lá para cima, ó como é que a média corre, né? Corre rápido aqui em direção ao preço, né? O preço já continua subindo o preço, mas você vê que já não sobe na mesma velocidade. E ó, ele encosta na média e já começa a embolar. Outra aqui, ó. Tá longe da média de 9. Olha esse candlezinho, cara, o comprador tentou jogar para cima e o vendedor não deixou. O vendedor tentou jogar para baixo e o comprador defendeu. Com a média de 9 afastada. E assim a gente começa aí fazendo a leitura de um gráfico. Deixa eu ver se, por exemplo, isso aqui seria uma região de suporte, tá? Só para a gente ter uma ideia. Estou vendo junto com vocês aqui, ó. Bateu, corrigiu, rompeu, armou um pivôzinho para seguir a trajetória de alta. Então você vê que aí você tem um preço afastado da média de 9 numa região de suporte, com um candle, não está muito bonito, mas um candlezinho que seria como se fosse uma indefinição. Teve uma briga ali de comprador e vendedor. Então, assim, a gente vai começando a interpretar o gráfico. Você vê que eu não estou falando de MACD, não estou falando de estocástico, que eu vejo também, e nem volume. Não tem nada disso aqui. Então, assim, a gente vai começando a montar uma leitura com base na média de 9. Então, só para recapitular, eu tenho a média móvel de 9 períodos, que é exponencial, tá? E aí é muito simples, só clicar de novo, né? Pega, ó, inserir indicador, média móvel, e aí já vai para aquela telinha que nós vimos, tá? Aí manda inserir, vai aparecer isso aqui. Você coloca como exponencial, coloca a aparência que você quer colocar, o estilo que você quer colocar, né? E a espessura, eu gosto de deixar assim, tá? E aí na 21 a mesma coisa, só que a 21 é uma média aritmética.
Coloco azul, obviamente, para diferenciar de uma média de outra, apesar de saber que a média de 9 ela se movimenta mais rápido do que a média azul, já que o período é mais curto. Mas, deixa eu voltar aqui. Mas aí fica mais fácil a gente perceber, por mais que estivesse na mesma cor, que ela vai responder mais rápido por ser uma média mais curta. Beleza? Então é isso, cara. Se quiser, me acompanha lá no Instagram. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Gostou? Curte esse vídeo, comenta. Ficou com alguma dúvida? Comenta. Manda esse vídeo para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E até o próximo vídeo, se você quiser. De repente eu já posso falar de setup. Se quiser de algum setup específico. Semana passada já falei de 9.3 de venda, que deu day trade na Petrobras, aquela coisa toda. Se quiser, deixa aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!